Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, em nome da Secretaria de Educação. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Hoje nosso tema, Germanos. Antes tem dois recados muito importantes. Lembra o link de presença? Não há mais. Agora, a atividade obrigatória é quem dá a presença. Você assiste as aulas pela televisão, próximo recado, né? Pega o material impresso no colégio, eu não tenho outra palavra que não seja parabéns. Mas quem pode, quem tem condições, quem tem acesso tecnológico, um convite. Venha conhecer o Aula Paraná, esse universo digital aí, de inúmeras ferramentas de aprendizagem. Sem mais delongas, como diriam os mais antigos, dobrem as mangas, apertem os cintos, recure-se na poltrona, embarque nessa. Um ótimo estudo para todos nós, para mim e para vocês, né? Vamos lá? Os objetivos da nossa aula são reconhecer as principais características dos povos germânicos, identificar a organização social dos germanos e, por último, e não menos importante, como diriam, apontar os valores guerreiros presentes na sociedade germânica. Aula passada, ascensão do cristianismo, fizemos um estudo bem bacana com umas imagens, né, do paleocristianismo, as primeiras imagens encontradas em catacumbas. Foi muito bacana. Galerinha, quem perdeu, volta lá que essa aula ficou muito legal. Poxa vida, pude aprender um pouquinho aí junto com vocês nessa aí. Aula de hoje, germanos, quem são? Localização, sociedade, guerra, razão de ser dos germanos. Germano 1, né? Então tem dois, né? Né, professor? Então tá bom. A gente sempre começa a nossa aula fazendo uma primeira problemática. Agora vocês são os historiadores ativos da nossa aula. Preparados? Preciso da ajudinha de vocês aí. Vamos lá? Você saberia dizer a que se refere essa imagem? Olha, professor, não sei não, mas se for uma guerra, eu não queria estar aí, não. Eu concordo com você. Olha, espada para lado, cabeça de cavalo para o outro lado. Engraçado o monge aqui no canto aqui, né? Bom, eu não sei se é monge, né? Escudo aqui. É uma característica bem romana, né? Não sei. Esses relevos assim, né? É uma imagem de um relevo encontrado no sarcófago do Porto Natium, de um general romano. Hoje a peça arqueológica se encontra no Museu Nacional de Roma, na Itália. O relevo conta a história das batalhas lideradas por general durante as campanhas do imperador Marco Aurélio contra os germanos, entre os anos 180 a 190. Então aqui está representando uma batalha entre os romanos contra os germanos, e era uma característica bem comum dos generais romanos fazerem obras, esculturas, né, aqueles obeliscos com imagens em relevo que mostrassem os momentos de glória, de vitória, para enobrecer a história de Roma e tudo mais. É um merchan, marketing da época, como diz o outro. Agora, quem são os germanos? É isso que nos importa na aula de hoje. Primeiramente, eu vou retomar um conceito muito importante na nossa aula. Nas aulas passadas vocês viram que para os romanos, os germanos eram chamados de bárbaros. E bárbaros não é porque usa barba e não toma banho. Não, mentira. Não, na verdade, porque eram estrangeiros, não estavam dentro do Império Romano e não tinham os costumes e não falavam o latim. E os romanos porque tinham uma ideia etnocêntrica de valorização, né? Nós somos civilizados, nós somos romanos, nós falamos latim. E esses povos aí, esses bárbaros aí da fronteira lá, que vivem ali no norte da Europa, Império Romano, norte da Europa, esses povos aí que vivem tribal ainda, com facão ali na mão ali, Nós não, olha o nosso exército, nós temos máquinas de guerra, olha só, nós temos filosofia, olha só, nós temos termas públicas, nós tomamos banho. Não, estou brincando. Olha como nós se vestimos, olha os nossos costumes, a nossa alimentação. Eles não, são caçadores ainda. Deus o livre, os caras são tudo atrasados. Claro que não, mas era o olhar que os romanos tinham para esses povos. Uma curiosidade, a palavra bárbaro é de origem grega e os gregos chamavam os romanos de bárbaros. Esses bárbaros romanos vindo para cá, porque era uma expressão dada a todo estrangeiro. Os gregos eram muito xenófobos, né? Tinham aversão a estrangeiros. E os próprios romanos, quando chegaram, também foram ironicamente chamados de bárbaros. Depois os romanos pegaram a expressão para usar contra os povos que eram considerados por eles inferiores. Não é que é. Ou seja, culturas diferentes. O que é acima, o que é abaixo, como diz o outro, é só no teu umbigo, né, que manda, né? E aqui eu vou mostrar para vocês a localização deles. Então, primeiro problema, quando se fala bárbaro. Mas quem é os bárbaros?
São os marcomanos? São quados? São os vândalos? Inclusive daqui que vem a origem da palavra vandalismo, porque eram um dos povos guerreiros mais violentos, agressivos na batalha, assim como os hunos também eram. São os godos? Os visigodos? Os burgúndios? Os quéronos? Os batavos? Os anglo? Que inclusive dão origem à Inglaterra? Os saxões? Quem será? Eram os variscos? Os catos? Hermúnduros? Os queruscos? É difícil nós falarmos o bárbaro. Eu estou mostrando para vocês aqui, e que está faltando ainda os trogodos, está faltando ainda os érulos, está faltando vários povos dessa região ainda. Né? Os lombardos aqui, com outros nomes. Né? Então são vários povos, não era um único povo. Temos que ter muito cuidado, os livros de história, alguns acabavam falando que todos eram assim, que eles viviam de forma tribal, alguns ligados à agricultura, em geral eram todos guerreiros. É que é difícil generalizar, não podemos falar, e o bárbaro era assim, o germano era assim. São tudo povos germanos esses daqui. Como é que a gente faz? É complicado, né? Esses povos bárbaros, entre aspas, ou germanos, eram cada um com suas peculiaridades. Alguns, inclusive, as mulheres tinham determinada liberdade, até de separação, elas tinham direito de separação, tinham mais autonomia, até mesmo de poder falar alguma coisa, desculpe a redundância, né? Poder político, em ser respeitada, em ter um discurso ouvido, né, entre os homens. Em algumas sociedades bárbaras, germanas, tinham essas diferenças. Algumas eram mais ligadas à agricultura, realmente. Outras eram mais ligadas à guerra. Não são todos iguais. É isso que o professor Roberto quer trazer para vocês aqui. Então, no norte da Europa. Aqui, é por isso que nós temos que ter cuidado com essa representação, que daí parece que todo bárbaro, como diz o outro, é barbudo, usa a famosa Francesca, né? Ou a Francica, que é aquele machadão, né? Até parece que só tinha esse tipo de arma, não existia mesmo, né? Mas aqui é uma representação de um livro de Geber, A História dos Romanos, né? Os germanos eram divididos em vários grupos: alamanos, burgúndios, francos, godos, jutos, ostrogodos, visigodos, os vândalos. Inclusive o termo vândalo, que o professor Roberto explicou, ligado a vandalismo. Mas, em geral, guardando as medidas, as proporções, alguns livros de história tentam tatear esse tema, porque é complicado, faltam-se muito fontes que falem sobre a história dos germanos. Nós temos tanto para falar da Grécia, temos tanto para falar dos romanos, aí quando chega nos germanos, cadê eles? Eles desapareceram? Mas não são eles que vão dominar o Império Romano? Do Ocidente, né? Isso, professor. E aí? Como é que pode ter tanta dificuldade para nós contarmos essa história? Será que não tem um lado escondido aí da história que é só para valorizar a história dos romanos? E meio que esconder a história desses povos aqui? São eles que vão dominar o Império Romano Ocidente, criando vários reinos germânicos, né? Inclusive que vão dar origem depois a outros países atuais, inclusive, né? Os francos é a origem de França, inclusive, é um exemplo, né? Então, assim, é interessante nós pensarmos nisso. Por que temos tanta fonte sobre os romanos? Chega nos germanos, porque eles não tinham escrita? Porque suas leis não eram escritas? Não, isso não é motivo, né? Claro que dificulta a ausência de ter livros. Não é porque tem um livro, mas não é porque tem um livro em latim dos romanos que nós sabemos tudo dos romanos. É porque teve arqueologia, porque teve interesse, porque teve inquietação para estudar sobre isso. Interessante, não? Bom, aqui a famosa Francica, o professor Roberto brincou, né? Que uma das armas que eles mais utilizavam, né? O Francisca, né? Era para arma, era um instrumento de arma, realmente, um equipamento de arma, mas também usado na agricultura, para mexer a terra, tipo um arado de mão, né? Imagina o tamanho, a força do homem, né? Meter jogar na terra aí um machado no chão para remexer a terra. Força do homem. E aí, de acordo com o nosso estudo, quem eram os germanos? Essa é a pergunta mais difícil, né? Nós só sabemos que eles não são, né? Não são um único povo. Vamos lá? Daqui a pouco voltamos. Corrigimos junto.
Voltei? Vamos corrigir juntos? Germanos era o nome dado aos habitantes da Germânia. Inclusive a Alemanha, viu? Olha que interessante. Região da Europa parcialmente limitada pelos mares Báltico do Norte, rios Reno e Danúbio. Os germanos eram divididos em milhares de grupos. É isso que o Roberto explicou. Os alamanos, os burgúndios, os francos, que vai dar origem à França, os godos, ostrogodos, jutos, saxões, suevos, os vândalos, os visigodos, entre outros. E a sociedade? É difícil. Como eu falei, falta-se muitas fontes. Em geral, né, tomando todo o cuidado para não generalizar, dizer que todo mundo é igual, né, tomando todo esse cuidado, em geral, guardando as medidas proporções, eram grupos que viviam de forma tribal, em clãs, eles davam uma organização de famílias, a reunião dessas famílias, o conjunto das famílias eram chamadas de clã. Dentro desse clã, tinha uma espécie de um chefe guerreiro, e esse chefe guerreiro, os outros guerreiros deviam fidelidade. Normalmente era um chefe guerreiro mais velho, ou considerado muito sábio, que os outros deviam muita obediência, fidelidade. Essa obediência e fidelidade, nós usamos o termo de... Cadê? Comi bola aqui, é? Comitatus. É um termo que nós utilizamos para a explicação dessa fidelidade. Lembram da aula passada, quando nós começamos a aula falando das vilas romanas, onde os romanos acabaram passando aquele processo, aquele fenômeno, ruralização, saindo das cidades para ir para o campo? Pois bem, e as pessoas se submetendo ao trabalho, que vai dar origem ao trabalho servil, chamado colonato. Do colonato, né, que é a proteção, junto com a fidelidade germânica, colonato romano, e a fidelidade germânica, lançaram, ou foi a base da sociedade futura que vocês vão estudar ainda esse ano, da Idade Média, chamada feudalismo, que é a fidelidade e proteção, relação servil, relação de vassalagem, de suzerania, entre os guerreiros e o senhor feudal, e a base foi de origem do colonato romana, com a origem ligada ao comitatus germânico. Por isso que falar que os germanos não desenvolveram, como é que foi? Foram todos romanizados, é completamente equivocada. Na verdade, os germanos desenvolveram uma sociedade, assim como foram romanizados, os romanos também foram germanizados, porque muitas palavras germânicas foram, de origem germânicas, foram parar dentro do latim, por exemplo, e depois nas outras línguas neolatinas, língua francesa, o italiano, né, o espanhol, o português, né, as línguas neolatinas. Interessante isso. E o inglês ele é uma língua germânica, né, misturado também com muito conteúdo latino também. Então é esse mundo misturado, né, latino, germânico, romano com germânico que é uma nova sociedade. Então não podemos falar que os germanos simplesmente foram sugados pelos romanos, pelo contrário. É bem verdade que quando eles chegaram aqui lá, falaram, nossa, dominamos o Império Romano, né? Vamos preservar muito disso daqui, por isso que se chegou até os dias de hoje, né? Se eles quisessem, como diz o outro, destruir tudo, seria possível. E aí, falei então dessa estrutura social da família. Aqui está uma reconstrução de uma casa gótica, né, do povo godo, uma espécie de uma aldeia, uma casa quase que de uma organização familiar, multifamiliar inclusive, né, é da Polônia, é uma reconstrução de um sítio arqueológico na Polônia do século II, essa reconstrução. A reconstrução não é do século II, dias atuais, mas representando uma casa germânica, né, gótica do século II. Bom, a guerra era o ponto principal dos germanos. Eu trouxe aqui para vocês um cavaleiro vândalo do século V. Deu trabalho para achar uma imagem de um guerreiro, né, de um germano antes do século V. Já começa por aí, porque até o século V parece que só existe Império Romano. Né? Depois, após a queda do Império Romano, os primeiros reis germânicos que dominaram, até tudo bem, você encontra alguma iluminura, algum mosaico, mas antes, como é difícil achar objetos, cerâmicas, armas, que realmente seja do século I ao século V. Que os germanos romanos sempre entraram em contato e viveram em alguns momentos de uma maneira pacífica, até mesmo germanos entrando dentro do exército romano, trabalhando nas fronteiras, é verdade também, aconteceu isso. Então, há um momento também de uma espécie de uma relação
amistosa, mas depois, no século IV, século V, começam os chamados saques, né? Invasões dos povos germanos dentro do Império Romano. Isso é muito importante vocês entenderem. O germano se preparava para a guerra desde pequeno. A educação germana era voltada para a guerra. Desde pequeno, a criança aprendia a ser um grande guerreiro. Os valores eram focados, inclusive, na guerra, que o professor Roberto comentou do comitatus, que é essa espécie de fidelidade guerreira ao chefe militar, a esse ancião, né? Servir e honrar. Além da fidelidade ao chefe, os germanos também valorizavam a guerra nos campos de batalha. Um guerreiro vencido se matava no campo de batalha ou se escondia na floresta, esperando nova oportunidade para guerrear. Com o aumento das guerras contra os romanos, os chefes dos comitados ganharam poder e alguns deles se tornaram reis. Aqui como eu falei, mas é século VII. Parece que não tem nada dos germanos antes do século V. Mas é muito famosa, essa aqui é a coroa do rei visigodo Recessuinto, do século VII, fica no Museu Nacional da Espanha. Muito bonita mesmo. Vamos fazer junto essa. Nome dado na cultura germânica a um grupo de guerreiros unidos a um chefe militar, a quem devia servir e honrar. Letra A é o colonato, esse nome dado da cultura germânica, essa ideia de fidelidade ao chefe militar? É o comitatus? É o soldo? Ou é o consuetudinário? É a letra A, B, C ou D, galerinha? Letra? Muito bem! É a letra B, comitatus. C, soldo, de soldado, é o pagamento dos soldados. E consuetudinário, professor, o que é essa palavra difícil aí? As leis consuetudinárias são aquelas que não estão escritas. Tem a lei escrita. E quando a lei não está escrita, existe apenas na oralidade, né? Só existe falada, não tem nada em um papel, como diz o outro, não tem uma lei escrita, é uma lei consuetudinária. Os povos germanos, as suas leis eram consuetudinárias, né? Elas não tinham no papel, apenas falado, né? Como diz o outro. Beleza? Fechamos, banhados pelo mar Mediterrâneo, os povos germanos. Tenho 2, localização, pegamos um pouquinho da sociedade e da guerra. Próxima aula, contato, adaptação, exclusão, migrações, invasão do Império Romano. Agora nós vamos pegar, é a queda, meus amigos. A queda do Império Romano. Vamos ver, não percam a próxima aula, vai ser muito bacana. Fecharmos, né, essa epopeia romana, né, já que nós estamos aqui quase mais de 2 meses falando do Império Romano, né, vamos hoje, ou Roma Antiga, né, saber tudo, né, como famosa frase que Marshall Berman, inclusive, também faz seu estudo, falando tudo que é sólido desmancha no ar, né. Então, vamos estudar um pouquinho sobre a história da queda do Império Romano. Só agradecimentos a todos vocês. Foco nos estudos, galerinha. Força. Um pouquinho de fé não faz mal a ninguém. Até a próxima. Valeu!